Hoje nós vamos falar sobre catarata. O que é a catarata? A catarata é uma doença que dá no cristalino, que é a nossa lente natural dos olhos. O nome é cristalino por isso, porque ela é totalmente transparente, cristalina. Com o passar dos anos, o cristalino vai sofrendo influência dos raios ultravioleta e vai ficando de cor amarelada. E aí a gente chama de catarata. Quando esse cristalino ele vai perdendo a transparência, ele vai ficando mais opaco, é como se fosse um plástico que vai envelhecendo e vai ficando mais amarelado. E aí essa lente que a gente tem natural dentro do olho, que tem que ser transparente para permitir a passagem de luz, ela começa a funcionar como se fosse um filtro. E aí não deixa a luz entrar da forma que deveria no olho e a gente começa a ter a diminuição da acuidade visual, né? A forma como a gente enxerga. Os primeiros sintomas são borramento da visão, principalmente a visão noturna, o ofuscamento com o farol. A gente começa a achar que o ambiente ele tá com pouca luminosidade, a gente sempre quer aumentar a intensidade da luz, até realmente ele começar a restringir a gente das nossas atividades no dia a dia. A catarata, que a gente chama de nuclear ou córtico nuclear, que aparece normalmente após os 60, 70 anos, que está associada, a gente chama de catarata senil. Esse tipo de catarata, ela começa muito devagar, progressivamente. Normalmente ela é bilateral e é natural que o paciente não perceba que está tendo essa dificuldade para enxergar. É comum a gente atender pacientes que foram reprovados no exame do Detran e que até então não percebiam que não enxergavam bem. Muitas vezes eles ficam surpresos com o diagnóstico da catarata, porque eles continuam exercendo as suas atividades, óbvio que com algumas limitações, mas eles atribuem essas limitações à idade. Mas a catarata é uma doença só de velho, de paciente idoso? Não, gente, a catarata não é uma doença só de paciente com mais idade, tá? A catarata pode aparecer também em crianças, em recém-nascidos. É um tipo de catarata chamado congênita, catarata congênita. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria instituiu como regra, como obrigatoriedade, o exame chamado teste do olhinho na maternidade. Esse teste tem que ser feito em até 72 horas após o nascimento e repetido algumas vezes durante o primeiro ano. Outras formas de catarata que podem aparecer em pacientes mais jovens são a catarata traumática, que é a catarata que acontece depois de um trauma, um acidente, uma bolada, um soco, qualquer tipo de trauma que atinja o globo ocular. Outro tipo de catarata que pode acometer pacientes mais jovens é a catarata complicada, que a gente chama, né? A catarata secundária. A secundária é o quê? Secundária a uma inflamação dentro do olho, chamada uveíte, secundária ao uso de corticoide, que é uma medicação que pode ser usada em pacientes com doenças autoimunes, pacientes que se submeteram à quimioterapia, pacientes que têm muita alergia. Outra catarata que pode aparecer também em pacientes mais jovens é a catarata subcapsular posterior. Ela é uma catarata que causa uma baixa de acuidade visual mais importante. Não necessariamente ela é bilateral, ela pode ser unilateral, então assusta um pouco o paciente a velocidade com que ele perde a visão. E ela normalmente está associada ao uso de corticoides em altas doses. Esse corticoide pode ser colírio ou pode ser oral e pode ser injetável. E a catarata tem tratamento. Qual é o tratamento da catarata? O único tratamento da catarata é o tratamento cirúrgico. A gente tem que remover esse cristalino que tem essa opacidade e implantar uma lente intraocular no lugar desse cristalino. Essa lente intraocular hoje, com a técnica que a gente usa cirúrgica chamada facoemulsificação do cristalino, que é uma técnica que a gente faz uma incisão bem pequenininha de mais ou menos 2 milímetros na córnea, não dá ponto. Córnea é uma superfície avascular, então ela não sangra. Por essa incisão de 2 milímetros a gente introduz um aparelhinho chamado caneta que vai
hidratar o cristalino para amolecer esse cristalino e vai aspirar o cristalino simultaneamente, fazendo o que a gente chama de facoemulsificação do cristalino. Depois que a gente aspirou esse cristalino todo de dentro do olho, a gente implanta a lente intraocular, que entra enroladinha por um injetor, um tubinho chamado injetor, como se fosse um canudo que sai de dentro, um diploma que sai de dentro de um canudo, sabe? Ele tá ali enroladinho, quando você tira ele abre. Então a lente vai sendo colocada dentro do olho, enroladinha, conforme ela vai saindo, ela vai abrindo e se posicionando. Com a técnica da facoemulsificação do cristalino, a gente tem a opção de escolher uma lente intraocular que corrige a visão tanto para longe quanto para perto. Esse aqui é um olho normal, né? Vocês podem ver que não existe opacidade aqui dentro do olho, que é onde fica o cristalino. Aqui a gente já vê um cristalino mais amarelado, né? Uma catarata córtico-nuclear. E aqui a gente vê uma catarata que a gente chama de madura. É uma catarata total. Fica com essa cor um pouco acastanhada, um branco acastanhado, né? E ocupa essa área aqui atrás da pupila. A catarata é uma doença intraocular, ela é dentro do olho. É comum as pessoas confundirem a catarata com o pterígio. O pterígio é uma carninha que dá por fora do olho. E esse não é catarata. A catarata é aqui dentro do olho. Ela não é visível aos olhos, somente se a pupila ficar branca, se a catarata ficar muito avançada, muito madura. A catarata é a primeira causa de cegueira no mundo, mas primeira causa de cegueira no mundo reversível. Depois que a gente faz a cirurgia, o paciente volta a enxergar da mesma forma que enxergava antes. Atualmente, a cirurgia de catarata é a cirurgia ocular mais realizada em todo o mundo. É uma cirurgia extremamente segura quando realizada por um cirurgião habilidoso. Então, o que vocês acharam do conteúdo? Estão gostando? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as novidades e deem um like aqui no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!